Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor e trago nesse vídeo aqui algumas apurações, informações relacionadas à Fluminense. Então você deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor para dar aquela moral pra gente. E claro, durante a vinheta, você procura aqui embaixo, vê se tem um botão hypar, que aí o nosso vídeo aparece para mais gente. Vamos lá. Olha só, a gente abre aqui esse vídeo com uma notícia que eu nem tinha abordado aqui, porque saiu nesse domingo lá pelo meu amigo Guilherme Frossá, lá do canal do Frossá, um jornalista com muita experiência que cobre o Atlético Mineiro, lá no canal do Frossá. Já participou no Jornada ali também, é parceiro nosso lá também da KTO. Qual que é a situação relacionada ao Guilherme Frossá que ele publicou a respeito do Fluminense? Porque ele soltou em seu canal do YouTube que o Hulk e o Fluminense teriam algo. Aí, peraí, daí você já para poder olhar. O título do vídeo lá é assim, Bastidores, Flu quer Hulk, mas esbarra em altos salários. A informação que eu consegui apurar sobre isso é a seguinte: o Hulk, jogador do Atlético Mineiro, teria sido oferecido ao Fluminense. Por quem? Não cheguei a uma resposta ali precisa até sobre isso, mas me pareceu por um representante do mercado. Tá? Não é o empresário do Hulk. Que a gente, às vezes, por várias vezes, na verdade, a gente pensa no futebol em 3 unidades, né? Quando um time está contratando um jogador de outro time, você tem o Fluminense, o Atlético Mineiro e o Hulk. Hoje em dia, no futebol, é muito normal que a gente veja nas notícias liberou para que o jogador procurasse outro clube. Né? A gente já ouviu isso algumas vezes. Olha, o fulano vai ser liberado para que o jogador procure um outro clube. E aí o que acontece? O empresário desse jogador pega o seu telefone e liga para vários clubes falando, olha, fulano tá saindo aqui do clube A. Vocês têm interesse nele, etc. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Tá? Porque qual que é a situação do Hulk hoje no Atlético Mineiro? A situação dele por lá é o Hulk ganha 3 milhões de reais por... Essa loucura. O Hulk ganha 3 milhões de reais por mês, tá? Não vou contestar o Atlético pagar isso pra ele, porque é ídolo, entregou título e etc. A questão não é essa. Mas eu vou gravar um vídeo, vai sair ainda na segunda-feira, falando sobre essa loucura que tá o mercado do futebol brasileiro, tá? Mas o Hulk ganha um salário muito, muito alto. O Atlético Mineiro tá devendo salário em alguns casos. É assim, é uma loucura, é uma quantidade gigantesca de jogadores ganhando super salários. Lembrando, o Rony foi pra lá no início do ano. E o Atlético tá querendo se livrar da galera. Desses medalhões. Por exemplo, Guilherme Arana tá aí meio que nessa também, segundo informou o Frossá. Qual que é a lógica? O Atlético tá querendo se livrar, mas sem se livrar. Não é mandar embora, demite e paga a rescisão. Não. Tá querendo buscar algum clube que leve, às vezes até mesmo sem pagar nada. Né? Só leva e me tira essa dívida aqui. Só que, como eu falei, o cara é ídolo lá. Então o Atlético não vai fazer isso. Não vai ligar pro Fluminense, vai ficar oferecendo o Hulk, que isso pegaria muito mal. Da mesma forma, o Hulk também quer sair. O Sampaoli, né, não tem a previsão de utilização do Hulk da mesma maneira como ele acha interessante, etc. Enfim, tá num fim de ciclo por lá. Só que o Hulk também não vai levantar e falar: quero a rescisão e vou parar de receber 3 milhões de reais por mês. O Hulk quer a segurança em outro clube. Qual clube do Brasil hoje vai pagar 3 milhões de reais pro Hulk? Porque para isso tem que ser um time que tenha uma disponibilidade salarial de 3 milhões e tem que ser um time que faça sentido o Hulk. O Flamengo não precisa do Hulk nesse momento. Né? A gente às vezes esquece, mas o Hulk é um jogador de 39 anos. 39 anos, exatamente, faz 40 anos ano que vem. Mas enfim, a informação sobre o Hulk é o seguinte: o jogador foi oferecido ao Fluminense, o Fluminense sondou ali, né, as informações básicas e, a princípio, não se interessou. Tá? Não teve nada. Até quando saiu essa notícia, eu lembrei muito do choro do Hulk quando o Otávio vem pro Fluminense. Falei, cara, tem dedo do Otávio aí nessa parada e tal. Mas até conversei isso com o Frossá. Mas, na verdade, não. Foi oferecido por algum integrante do mercado, não foi o Atlético.
do mercado, sabendo que o Hulk tá saindo e etc., oferecendo o Hulk para cá, que ele teria interesse de jogar no Fluminense, se o Fluminense teria interesse de contratá-lo, e a princípio o Fluminense não deu andamento no negócio. E aí, é claro, principalmente por conta dos valores. 3 milhões de reais, gente, o salário por mês. 3 milhões de reais. Então, sobre Hulk, a situação é essa. Alguns bastidores a respeito da contratação do centroavante, que o Hulk supriria, né? O Hulk seria uma grande contratação de centroavante, isso eu não tenho questão, tá? Mas não vale 3 milhões de reais por mês. Se você botar um cara comprado hoje, vamos botar um gringo aleatório aí, né? Inclusive, eu preciso fazer um parêntese aqui para poder pedir perdão por um erro bobo no último vídeo, em que eu falei do José namorado, que nada mais é do que um Zé Love, né? José namorado, um Zé Love. Mas falando sério, cara, eu simplesmente misturei duas informações. Aquilo era 5 e pouca da manhã, eu tinha editado já vídeo pra cacete aqui do Jornada, de especial de final de ano. Fui gravar muito cansado e acabei por uma displicência. Isso não justifica, só explica o porquê que eu errei. E eu misturei informações do Guilherme Paiva, o centroavante que, inclusive, jogou contra a gente pelo Olímpia, depois pelo Colo-Colo. Fez gol na gente pelo Colo-Colo em 2024. Que é um centroavante que eu tinha passado em rede social com alguém falando que o Vasco queria ele, tal coisa de especulação. Eu fui ver números e aí fiquei com aquilo na cabeça. Falei, cara, o cara tem uma temporada com acima de 10 gols, gente. Como que a gente vai querer um centroavante desse? E na hora de falar do José Namorado, eu misturei as bolas, falei que o José Namorado era centroavante, critiquei os números do cara. O cara é ponta. Então, só pedir perdão. Não estou imune a erros, né? Como diria o sábio Renato Gaúcho. Posso até estar errado? Até posso, mas não costumo. Mas brincadeira. Brincadeiras à parte, acontece. Errar, enfim, não tem qualquer problema. Peço perdão aí pelo vacilo. Voltando à questão do mercado e dos centroavantes. O Hulk foi oferecido, mas o Fluminense tem uma lista de jogadores que está no mercado. E aí, um dos nomes que estava na lista do Fluminense de fato é o nome do centroavante Brenner. E aí, ponto pro Vilela, viajante tricolor, tá? Que tinha dado essa informação de que o Fluminense tinha interesse no Brenner e etc. Eu consegui confirmar essa informação. O Fluminense tinha uma lista de centroavantes, de atacantes, né? Pra, enfim, como qualquer parâmetro, né? Você faz ali uma lista com 10 e vai limando, ó, esse aqui tem contrato até 2032, esse aqui é caro demais, esse aqui não é tão interessante, etc. E o Brenner não era não ficou na lista de prioridades do Fluminense para contratação. Então, nesse momento, qual que é a lógica sobre o Brenner, tá? Porque é complicado. Mercado da bola é uma parada que muda a cada segundo, então eu vou vir pra cá e falar, ó, gente, o Brenner não tá na lista do Fluminense, o Fluminense não contrata mais. Aí o Fluminense tem Pedro Raul, Hulk e Caleri, com umas 3 opções. Citei 3 que apareceram aqui na minha frente aqui no Twitter. E aí o Pedro Raul recusa, o Hulk é muito caro, o Caleri não passa no exame físico, aí o Fluminense volta pra lista e contrata o Brenner. Você fala, ué, não descartou o Brenner? Então, o Fluminense não descartou. Só que, na lista das prioridades, o Brenner não tá. Então o Fluminense vai atacar outros mercados. E aí, falando sobre grana, o que eu consegui apurar? Há pouco tempo atrás eu falei aqui sobre investimento do Fluminense. O Fluminense não faria super investimentos nesse ano. É um ano muito mais de estabilidade, de reformulação, do que necessariamente um ano de saltos e grandes investimentos. O Fluminense, na temporada passada, fez um investimento, se você pegar ali só as contratações, sem pensar que são parcelados e etc., o Fluminense gastou 5 milhões de dólares no Lescano, cerca de 5 milhões de dólares, apesar de ter sido em real, no Hércules. O Fluminense gastou 5 milhões de dólares no Santos Moreno, 5 milhões de dólares no Lúcio Acosta, 6 milhões de dólares no Canóbio, 6 milhões de dólares no Soteldo. Eu tô fazendo a grosso modo aqui. Se você ainda botar mais Freitas e Lavega e Everaldo e Otávio, juntando isso tudo, dá mais uns 5 milhões de dólares também. Então a gente fala do Fluminense gastando entre 35 e 40 milhões de dólares. E aí, para esse ano, a expectativa inicial do Fluminense é um pouquinho mais da metade disso, tá? de gastar. Então não são super investimentos. Vale lembrar, o olhar do Fluminense é inicialmente do Nino, tá? Era, pelo menos, do Nino, que não ia custar menos de 10 milhões de dólares. Então, boa parte disso ia pro Nino para ter uma segurança total na zaga e o resto do Fluminense ia se virar para tentar contratar atacantes e zagueiros. Porém,
a ideia foi, né, ceifada a partir do momento que o Nino não está mais disponível no mercado. Com isso, o Fluminense agora vai provavelmente fazer mais contratações de valores talvez não tão altos, igual 10, 12 milhões de dólares, como era o Nino. E aí, qualquer dificuldade, o mercado tá uma loucura. Porque se o Hulk ganha 3 milhões, eu falei que, por exemplo, se o Fluminense vai no mercado sul-americano aí contratar o José Rosenildo, sei lá, que joga no Caracas, e aí o José Rosenildo ganha, ele vai vir ganhando 500 mil reais e ele vai custar 7 milhões de dólares para ser comprado. Ele custa menos que o Hulk. Não é? Doideira. O Hulk que vem de graça, recebendo 3 milhões de reais por mês, por exemplo, não tô dizendo que ele receberia isso aqui, o que ele recebe no Galo, mas só um exemplo pra você entender. O Hulk que vem de graça custa muito mais. Eu lembro sempre da situação do Paulinho, quando o Paulinho vai pro Atlético Mineiro, o Paulinho que hoje tá no Palmeiras, que a galera fica falando, o Paulinho veio de graça! E aí eu sabendo, falando, gente, o Paulinho pediu um total de, eu não lembro agora o valor exato, mas eram 10 milhões de dólares de luvas. Ou seja, o Paulinho, no salário dele, era quase 2 milhões de reais por mês no Atlético Mineiro, por causa das luvas. Aí o cara veio de graça, mas o salário era alto. Então, neste momento, óbvio que o Fluminense pode ser que não gaste 20 milhões de dólares no mercado diretamente. Mas ele pode, por exemplo, pegar um cara que está em final de contrato e pagar um salário bom para esse cara e isso ser entubado ali como um custo de transferência. Bem como o Fluminense pode conseguir uma contratação um pouco mais cara, mas que, a gente vai dar uma entrada mais forte ali no meio do ano, mas eu vou pegar aqui um cara de 15 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, por exemplo, que seriam as maiores contratações da história do Fluminense em valores corrigidos também. Superaria do Thiago Neves. E vai falar, não, a gente vai pagar 4 esse ano e o resto é parcelado mais pra frente. Pode acontecer, tá? Essas coisas são muito fluidas. Mas o olhar hoje do Fluminense pro mercado é, depois da negativa do Nino, de uma priorização para um atacante. Tá? Dentro das prioridades está atacante e zagueiro. As duas são prioridade top 1. Só que dentro dessa questão o Fluminense sabe, e isso acho que eu nem preciso colocar como informação, porque é uma coisa lógica. Atacante custa mais caro. O Nino tinha um componente da volta do ídolo. Tinha um componente de conseguir trazer um jogador que quer muito vir. Outros zagueiros não têm. E aí, aonde a gente se encaminha aqui para a reta final desse vídeo, que é o Fluminense tem para o ano que vem, e nesse mercado, se você for em vários clubes brasileiros, tá todo mundo falando que o mercado tá muito parado. Por quê? Porque tá caro. Tá tudo muito caro. Jogador que ganhava 300 mil, de uma hora para outra, o jogador começou a ganhar 800 mil sem ter feito nada diferente. Simplesmente porque entrou mais dinheiro no futebol brasileiro. E há um outro vídeo que tá saindo hoje também aqui no canal, explicando como que aconteceu isso, por que aconteceu isso, e a merda que já tá estourando na Série B, com um monte de clube praticamente falindo na Série B, por conta disso. Porque, né? Estoura na Série A, estoura na Série B. Então, o que tá acontecendo dentro do Fluminense? Uma blindagem total, completa, para que os nomes não vazem. Nomes estão vazando, sendo inventados o tempo todo, ou alguns vazando mesmo, como foi, por exemplo, a situação do Brenner aqui que eu citei, tá na lista final aqui, mas ficou fora das prioridades e tal. Por quê? Porque vazou, saiu lá que o Fluminense sondou o Viveiros, né, do Atlético Paranaense. No Instagram do Atlético Paranaense, do jogador do Atlético Paranaense, já tá lá, um monte de comentário. Vem pro Flu, vem pro Flu. Você acha que o malandro olha isso e fala o quê? Vou aceitar a proposta aqui de 400 mil que ele tinha feito. Não. Ele olha isso e fala, duvido que o malandro lá vai contra a torcida que tá insistindo por mim. Pede 600 que ele dá. Que ele não vai não vão falar que 600 não paga. Então, é por isso que internamente estão blindando tudo. E tem um cenário inverso também, né? Que o cara vai lá no Instagram e fala, some daqui, não vem, etc. Aí o cara fala, meu amigo, eu vou pra lá passar raiva. Pede 600, se ele quiser muito, ele paga. Mas 400 eu não fecho que lá eu vou passar raiva. Tem os dois lados. Então, assim, nesse momento, esse é o pensamento interno do Fluminense do desespero de não vazar nenhum nome, porque a tentativa é fechar, meio óbvio, os melhores jogadores pelos menores preços. E o mercado não tá pra brincadeira, cara. Tá desesperador.
E aí, como eu sempre falo, eu abordo, em período de mercado de transferências, eu abordo todos os nomes aqui, porque eu sei que muita gente me acompanha e confia no que eu falo, por isso que eu fico muito puto quando eu erro uma informação boba, igual a lá do José namorado. Eu gravei o vídeo, cara, com o gol dele aberto. E eu só não me toquei. Assim, enfim, eu fico muito puto quando isso acontece. Mas eu sei que muita gente confia aqui. E eu abordo o nome de todos os jogadores que saem de mercado, até pra poder vir aqui e falar, gente, essa notícia não faz o menor sentido. Gente, esse jornalista aqui é um fake, na verdade. Que fica soltando notícia de brincadeira. Olha só, gente. Olha só quantas notícias esse cara soltou e nenhuma tá certa. Como é que ele fica chutando o dia inteiro pra ver se uma hora acerta? Gente, isso aqui tem 6 times interessados nesse zagueiro que ninguém tinha ouvido falar. Tem 7 times interessados. Isso aqui me parece... Até pra poder trabalhar isso também. Ó, esse aqui faz sentido. Isso aqui já foi bem avaliado. Então eu abordo tudo. Mas nesse período, tá complicado. Porque, de fato, você não tem praticamente muitas notícias de negociação pelo Brasil, não. Porque tá tudo muito caro. Quem tem jogador tá tentando se livrar e quem não tem, não tá querendo assumir. Vamos ver. O cenário é complicado. Ai. É isso, tá? Essas são as informações. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e, claro, dar aquela moral. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.